Hoje, no Vozes de Alerta, vamos falar sobre um tema urgente, silencioso e profundamente desigual: a fome. E mais do que isso, a qualidade da alimentação nas regiões mais vulneráveis do Brasil. Dados recentes mostram que cerca de 2,5 milhões de lares brasileiros enfrentam a falta severa de alimentos. Mas o problema vai além da ausência de comida. Ele envolve o acesso ou a falta dele à comida de verdade. Em muitas periferias, o endereço define o que chega ao prato. Estamos falando dos chamados desertos alimentares, onde frutas e verduras são raras, e dos pântanos alimentares, onde predominam produtos ultraprocessados, baratos e altamente prejudiciais à saúde, particularmente insegurança alimentar e nutricional. Para discutir esse cenário e entender como a nutrição pode ser uma ferramenta de transformação social, recebemos hoje a Silene Ribeiro, nutricionista e professora de nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Muitíssimo obrigado pela sua presença e feliz por ter você aqui no nosso podcast Vozes de Alerta. E Silene, que bom que você está aí. Eu fiquei muito feliz, obrigada Marcos, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Que obrigada bom. mesmo. Então, para dar sequência aqui na nossa conversa, principalmente falar dessa questão tão complexa, em contexto de alta vulnerabilidade, onde o acesso a alimentos saudáveis é limitado, como você constrói uma orientação nutricional que seja ao mesmo tempo tecnicamente adequada e viável na prática? Na verdade, Marcos, antes da gente comentar sobre isso, acho que é importante a gente falar, trazer para quem vai nos escutar, nos ver, o que é segurança alimentar. Então, quando a gente pensa nesse contexto, até você trouxe aí algumas referências iniciais do deserto, dos pântanos, a gente tem até outras classificações hoje, mas quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, a gente está falando do acesso regular, contínuo, para todos, de um alimento que realmente seja, em termos não só de quantidade, mas em termos de qualidade adequado. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando não é só da questão do que a gente chama hoje de fome no sentido da escassez do alimento, mas a gente está falando de possibilidades e condições de alimentar o indivíduo e todos, todos nós e toda a população brasileira e do mundo todo, com acesso regular. O que significa isso? Ter comida todos os dias, contínuo e ininterrupto. Então, não é ter comida apenas uma vez no dia, ter comida para comer em todos os momentos do dia, em todos os dias da semana, em todos os dias do mês, em todos os meses do ano, e que esse alimento seja realmente de qualidade. Então, quando a gente pensa em qualidade, a gente está falando em vários tipos de qualidade. Então, é qualidade higiênico-sanitária, porque às vezes eu tenho um alimento, mas ele foi catado do lixo, e ele já não está mais em condições de ser consumido. Eu estou falando também em controle de qualidade, em qualidade sanitária, quando eu compro um alimento que, por exemplo, está vencido e eu acabo tendo que consumir por ele, ou eu recebo muitas vezes de doação isso, algo que infelizmente as pessoas não querem mais, elas te doam, que elas não têm mais coragem de comer, elas acabam te doando. Então, e não só nesse ambiente, no próprio ambiente dos restaurantes, em que muitas vezes a gente não tem condições de saber, não tem autonomia para saber se esse alimento está dentro de condições higiênico-sanitárias. Então, a gente acredita que sim, mas a gente não tem certeza se as pessoas que fizeram aquele alimento fizeram com alimento também seguro, se fizeram com alimento que não estava vencido, que não é clandestino, se eles não usaram produtos químicos conservantes para disfarçar a cara de um alimento que já está estragado, ou se aqueles manipuladores realmente fizeram dentro de um que a gente considera minimamente como um padrão higiênico-sanitário. Quando a gente pensa ainda nessa qualidade, que tem a ver com a segurança alimentar e nutricional, a gente está falando de um alimento que tem que ter uma qualidade sensorial, Então ele tem que agradar a quem come.
E além disso, ela tem que ser nutricionalmente correta, né? Então, não adianta só você encher a barriga, né? Eu preciso dar condições para que esse indivíduo coma com um equilíbrio que gere e faça com que promova a saúde desse indivíduo. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, garantir a segurança alimentar, né, de indivíduos, principalmente em vulnerabilidade, depende realmente de vários fatores. Então, aproveitando essa tua fala a respeito da questão da segurança alimentar, da questão sanitária, da forma como os alimentos também estão disponibilizados para essa população mais vulnerável, você percebe um aumento de doenças crônicas associadas à má alimentação? Sim, na verdade, por conta disso tudo, né, se a gente for analisar, a segurança alimentar, ela também, a insegurança alimentar, que é a falta dela, ela acaba acometendo a maior parte da população hoje, né? Porque ainda, né, a gente precisa estar se alimentando de algo que etnicamente, né, que em termos culturais é adequado. Então, quando a gente pensa hoje, né, que isso seria segurança alimentar, garantir tudo isso, a gente começa a perceber que, infelizmente, a nossa população, ela vive em vários graus, em várias situações diferentes e até muitas vezes paradoxais, quer dizer, conflitantes sobre a segurança alimentar, né? Então, existem muitas formas de insegurança alimentar. Uma delas é a fome, como você disse. Então, as pessoas que têm carência de alimentação, infelizmente, elas vão perecer porque elas estarão desnutridas, porque elas estarão numa condição de vida extremamente precária. Então, as pessoas morrem de fome no Brasil, né? Elas perecem de fome no Brasil. E quando eu não tenho nutrientes, eu não aguento frio, eu não aguento uma série de outras situações que, infelizmente, acabam também sendo e fazendo parte desse contexto todo. Então, a falta de acesso a alimentos hoje é muito grave ainda no Brasil, e ainda acomete muita gente. Mas, por outro lado, a insegurança alimentar também está gerando muitas doenças crônicas, como você bem disse. Por quê? Porque a partir do momento em que eu só tenho condições por uma questão financeira, e daí lembrando que o próprio conceito de segurança alimentar é ter alimentos de qualidade, né? E eu não tenho acesso a alimentos que são de qualidade, mas eu tenho alimentos que, na verdade, a gente nem poderia chamar de alimentos, mas produtos que são alimentícios, que, infelizmente, são muito mais sintéticos, produzidos pela grande indústria de alimentos. Que a gente chama dos processados. Os ultraprocessados, que, na verdade, eles raramente têm um componente alimentar, né? E quando tem esse componente alimentar também, ele é completamente exagerado ou usado de uma maneira que não é tão saudável, né? O fato é que esse consumo exagerado, seja por quem tem condições financeiras, seja por quem está em vulnerabilidade, infelizmente acaba acarretando uma série de consumos excessivos de sal, de açúcar, de gorduras e, né, de conservantes, de agrotóxicos, de produtos que são sintéticos ou que realmente ferem a nossa saúde. E, inevitavelmente, isso vai fazer com que o nosso corpo não mantenha essa saúde. Então, a gente tem um aumento muito significativo de pressão alta, de altos níveis de colesterol, né? Falando de uma maneira mais simples para a população. A gente tem muitos cânceres hoje sendo associados ao consumo desses alimentos. Então, assim, a gente tem uma explosão muito significativa de doenças, né? E que tem matado a população, tem deixado a população em condições bastante também vulneráveis no ambiente de saúde, porque nós não temos uma prevenção com uma alimentação saudável, infelizmente. E daí só, né, puxando um pouquinho isso, quando a gente pensa, por exemplo, né, que um alimento que é da indústria, ele é muito mais barato, porque ele né, ele é feito para ser barato, para estar facilmente sendo divulgado na mídia, numa gôndola de supermercado, ele está posicionado para ser realmente informar que ele está ali, ele chama atenção, colorido, ele é colorido, ele tem um slogan bonito, isso mesmo. Né? Tem os brinquedos, tem os personagens, tem personagens, tem uma série de coisas. E ainda por cima ele é gostoso, porque a gente não pode negar que a indústria faz esse trabalho bem feito. Inevitavelmente ele vai ser muito mais preferido, no sentido não de preferência, mas ele vai ser uma opção muito mais facilitada
do que um alimento que de alguma forma eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que comprar, eu tenho que lavar, eu tenho que picar, eu tenho que cozinhar. É muito mais barato realmente você comprar um pacotinho, abrir o pacotinho e simplesmente comer. E nesse caso aí, principalmente que as crianças, que são as que mais são prejudicadas por causa da forma como elas querem consumir e pela própria atratividade que recebe da publicidade ou da própria conveniência dos espaços onde está disponível, a gente percebe também num papel importante e significativo de nutrição as merendas escolares. Sim. Não sei, né, você poderia falar um pouquinho como porque era uma política antes. Eu lembro aí há pouco tempo atrás um estado oferecia biscoito, bolacha como na verdade, alimento, né? uma das assim, os governos de uma maneira geral, aliás, né, a gente pode dizer que assim tem programas de alimentação no Brasil que são muito antigos, e um deles, um dos mais antigos, posso até dizer que um dos maiores e mais antigos realmente é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se eu não estou equivocada, agora, nessa semana, no dia 14, eu acho, fez 50 anos do Programa Nacional de Alimentação do Trabalhador. Então, a gente tem programas no Brasil há muitos anos, né, há décadas, realmente muito bons e que funcionam muito bem para a questão de melhorar a condição alimentar da população. Mas a alimentação escolar é um dos grandes programas realmente que a gente fica bastante feliz de existir, porque tende a fazer com que, principalmente a população infantil, ela entre no ambiente que tenha um alimento que a gente considera como seguro, né, nesse sentido. Então, o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar ele tem mudado ao longo dos anos, e a gente teve uma atualização muito legal em 2020 e outra agora em 2026, em que esse programa realmente começou a criar regras bastante rígidas para que o uso de ultraprocessados não seja presente na alimentação do escolar. Nossa, e isso faz com que a gente tenha uma alimentação, principalmente pública, muito mais segura desse ponto de vista, porque é obrigatório que um percentual bem significativo da alimentação seja com base na agricultura familiar, então o que você faz com que, na verdade, sejam alimentos, né, ainda infelizmente não agroecológicos, mas da agricultura familiar, fazendo com que tenha uma valorização do próprio espaço, né, territorial. Hortas, isso mesmo, comunitárias. Exatamente. Né? E não só disso, né, das próprias cooperativas de pequenos produtores, então isso é muito legal. Mas principalmente essa mudança bastante significativa para que a alimentação seja baseada principalmente em alimentos in natura e minimamente processados. Então a gente está percebendo aí, talvez dentro dessa política alimentar, uma indução de reeducação alimentar, de reestruturação do pensamento para o não consumo, não hábito continuado do ultraprocessado. Porque quando eu tenho todos os dias, inevitavelmente eu acostumo a comer. Né? Então, se eu todo dia tenho alimentos que sejam in natura, eu vou acostumar a comer esse in natura. E se essa criança, desde um semeio até o final do seu processo escolar, ele realmente come coisas corretas, por mais que ele coma as que não são tão adequadas em casa, pelo menos ele teve uma base alimentar boa ali. E uma referência E uma também, referência positiva, que muitas vezes repercute para a própria família. O grande problema, né, Max, é que infelizmente a gente não tem isso como uma educação alimentar e nutricional contínua. Então muitos estudantes vão para a escola, né, e na escola eles brigam porque não tem o biscoito. Eles brigam porque não tem o macarrão instantâneo, né? Porque eles estão acostumados, eles até virou um status alimentar comer esse tipo de coisa. Então quem não come vira, assim, excluído. O mais excluído. Então, assim, eu sou, na verdade, eu sofro bullying porque eu como a banana e não porque eu como o biscoito. O biscoito vira uma questão de status. E a gente tem que quebrar com isso, porque o biscoito não tem nada de saudável. Ele é gostoso, ele é um alimento, mas ele não tem nada de saudável. Nutrição. Então, a gente precisa, é o que a gente chama de uma caloria vazia, né? Ele acaba não alimentando, ele enche a tua barriga, te dá energia, obviamente, né? Mas de qualquer forma isso vai gerar doenças crônicas, que a gente estava falando. Interessante também. O Ministério da Saúde tem até um guia, né, alimentar muito interessante que ajuda e até referência no mundo.
Com esse modelo pode ser aplicado em famílias que dependem de cestas básicas, porque as cestas básicas, a impressão que a gente tem, que tem esses biscoitos, tem alguns produtos processados. Como é que o governo tem trabalhado isso? Como é que a sociedade também recebe essa cesta básica de uma forma que possa estar dentro desses princípios da reeducação alimentar ou de uma alimentação mais saudável? A gente tem hoje muitos modelos de cestas básicas, então quando a gente pensa nas grandes empresas que concebem cestas, cada um monta do seu jeito. Mas a cesta básica, realmente, como é a referência nacional, ela tem pouquíssimos alimentos que a gente poderia considerar como processados, ultraprocessados, né? Posso dizer até para vocês que agora os in natura e os processados, eles são a grande parte, né? Então, eu tenho fubá, eu tenho arroz, eu tenho café, eu tenho açúcar, eu tenho alimentos que são a base da alimentação saudável. Então, eu nem poderia dizer que a cesta básica, ela realmente, ela é má. Muito pelo contrário, ela é bem boa. Inclusive, tem várias situações agora de subsídios mesmo para barateamento da cesta básica, dos alimentos que são da cesta básica. Então, isso faz com que a população que tem menos condições financeiras possam ter um acesso a um alimento que realmente é saudável. Então, é super saudável comer arroz com feijão. É super saudável. E até aproveitando, né? Porque o índice de obesidade no país era super excessivo até, né? É uma preocupação muito grande, porque junto com a obesidade vem outras doenças, né? Diabetes, pressão alta e tudo mais. E aí, aproveitando esse gancho, dentro dessa realidade de bairros, cidades, onde a questão da vulnerabilidade está muito presente em determinados grupos da população, você até comentou um pouquinho sobre as hortas, comentou quais são outros projetos que poderiam contribuir para essa melhoria da qualidade alimentar, ou de que forma essas comunidades poderiam ser mais se organizar melhor para que elas pudessem ter uma condição alimentar ou condição de saúde também melhor. Na verdade, Marcos, eu acho que são muitas vertentes para te responder isso, né? Eu vou pegar algumas, né, e daí a gente vai conversando. Mas uma primeira coisa muito importante que a população deveria buscar mais e o poder público também deveria fazer, a primeira questão é a educação alimentar e nutricional. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas não sabe. Realmente são desconhecedores sobre o que é bom e o que é ruim. Você falou do guia, né? O guia é uma referência mundial hoje, mas a minha pergunta é, quem sabe a diferença de in natura, minimamente processado, processado, ultraprocessado e ingrediente culinário? Então hoje a gente tem uma forma de classificar esses alimentos muito legal, né? Mas qual é o grande problema? Isso é de acesso para mim, para você, mas a grande população não tem esse conhecimento. Para a grande população, só vou usar um exemplo que eu dei e depois a gente evolui, é legal comer, é muito legal em todos os sentidos, né? Comer macarrão instantâneo, porque com R$1 eu encho a barriga da minha família, né? Então ele é fácil de fazer, ele é gostoso, as crianças adoram e ele é barato, né? E realmente enche a barriga, a gente não pode negar. Então, se eu não dou uma educação alimentar e nutricional para esse indivíduo, dizendo que isso não é saudável para ele e que a médio e longo prazo não é só a obesidade que o filho e ele mesmo vai ter, mas que infelizmente ele vai ter uma possibilidade de graves doenças no futuro, ele vai continuar consumindo. Vou te dar só um exemplo. Uma vez eu soube, né, de uma história que não aconteceu aqui, mas de uma pessoa muito próxima, que num ambulatório de atendimento de crianças, né, com obesidade, chegou uma criança com 120 quilos. Era uma criança de uns 7, 8 anos. E essa criança, e a mãe dessa criança, quem estava atendendo, perguntou o que ela comia. Ela falou, não, ela só come coisas saudáveis. E ela falou, mas o que ela come? Ela falou assim, ela come só macarrão. E macarrão é saudável, né? Macarrão realmente é saudável, a gente não pode negar, né? E ela falou, mas que tipo de macarrão? E daí a mãe acabou comentando, eu não vou querer mentir aqui qual que é a quantidade, mas se eu não estou equivocada, que a criança comia de 6 a 8 pacotes de macarrão instantâneo por dia.
Nossa. Por quê? Porque ela ia trabalhar, a criança ficava sozinha e era a única coisa rápida que ela, de alguma forma, enquanto criança, conseguiria fazer tranquilamente. Essa criança tinha obesidade, tinha pressão alta, tinha uma série de doenças já, enquanto criança, e se ela não mudasse esse hábito alimentar, ela inevitavelmente pereceria. Daí a pergunta é, como é que você acha que isso é saudável? E a mãe respondeu, naturalmente, que tinha vários desenhinhos, né, que eram de criancinhas, de personagens, inclusive, que são super legais para a criançada, e que tinha vários desenhos de verduras e tudo no negócio. Então ela tinha certeza que aquele macarrão instantâneo era com tomate, porque a criança então comia tomate, porque a criança comia brócolis, mas na verdade aquilo é só ilusório. Então enquanto a população, enquanto o poder público não mudar a concepção e assim, poder realizar com as pessoas realmente um conhecimento sobre isso, que é certo e errado, a gente vai continuar tendo opções erradas que não são opções nossas, são aquilo que nos vem. Então essa é uma primeira vertente do que você me perguntou. A segunda questão é que a gente fica inventando moda, né? A gente adora inventar moda. Então uma alimentação saudável é a mais básica de todas. Arroz, né? feijão, Arroz, ovos. Feijão, ovos, exatamente, né? Uma salada, proteína. Se eu conseguir uma proteína, ótimo, né? Então eu posso fazer um ovo, eu posso fazer um bife, eu posso fazer um franguinho, eu posso fazer um peixinho. Se eu não tenho condições disso, eu tenho várias opções que são ótimas. Se eu sou vegetariano, eu tenho outras ótimas opções. Mas a alimentação saudável é aquela mais básica que tem. Eu não preciso inventar moda. Sim. É claro que a gente tem grupos populacionais, né, grupos da população que não tem nem acesso a isso, né, Marcos? Então, daí, como você disse, se eu tiver condições de fazer parte de uma horta comunitária, puxa, eu pelo menos vou conseguir plantar uma alface, uma tomate, né, alguma coisa, uma cenoura, e eu vou poder levar isso para dentro da minha casa. E isso vai fazer com que eu não precise gastar o meu dinheiro, porque está ali, ele nasce. Então, o grande problema, além da educação alimentar nacional, é que a população brasileira, a gente não dá valor ao que vem da terra. Porque a gente acha que o que vem da terra é banal, é de pobre. E, na verdade, o que vem da terra é de rico, né? É de muito rico, é de ricas nutrientes, é de rica concepção, é tudo, é muito mais rico. É muito mais status, muito mais elegante, muito mais tudo pegar da terra do que pegar do pacotinho. Só que, infelizmente, a mídia, né, assim, a grande indústria de alimentos, né, na verdade, muitos são os recursos que a gente sabe, inclusive políticos, econômicos, que tendem a fazer com que a população pense diferente. E até aproveitando essa tua fala, o governo proibiu, né, e restringiu produtos ultraprocessados sem aquela rotulagem com alerta de sódio, gordura, saturada, essas coisas, como forma também de informar a população. Que é um passo importante aí dentro do processo que você está colocando, que é como esclarecer, como informar. Daí eu fico aqui pensando os programas populares que poderiam de alguma forma trazer alguma contribuição, tanto na área da gastronomia, de falar sobre como fazer um produto, mas também incluir essas informações, né? Na verdade, foi uma luta muito grande no Brasil para a gente ter essa rotulagem que é frontal, né? Dizendo que é rico em sódio, rico em açúcar. Mas, claro, a gente também aí tem algumas controvérsias, mas enfim, né? É minimamente algo para que a população possa minimamente interpretar. Só que também, né, mas qual que é o grande outro problema do viés, né, do terceiro pé, né, que eu ia comentar contigo? Se o próprio poder público também não fizer, ou se a gente não tiver restrições, principalmente para a indústria de alimentos, né, se o produto industrializado ele não se tornar mais caro do que o produto in natura, ele vai continuar sendo consumido, porque a população não tem acesso, em termos de dinheiro, condições realmente de compra, né? Então, enquanto o poder público, eu digo isso para todos os municípios do Brasil, não fizerem políticas públicas direcionadas para que realmente o acesso ao alimento in natura e saudável seja mais facilitado, seja porque eu vou
Vou dar um exemplo, né? Eu ando de ônibus porque eu vou para o trabalho. Então, vou dar um exemplo. Eu saio do Caximba, do Tatuquara e vou trabalhar no centro. Ou no Batel, ou no Campo Comprido, ou no Beraba, não interessa. Eu saio e migro para o outro lado. Isso. Se não tiver condições, por exemplo, nas próprias... esqueci a palavra, quando a gente reúne os ônibus, nos terminais. Então, se nos próprios terminais de ônibus não tiver venda de um alimento in natura, de uma fruta, de uma verdura, num preço que seja realmente compatível, acessível à população mais carente, para que ele possa comprar, você acha mesmo que ele vai conseguir comprar? Não. Então, eu preciso dar condições de acesso a esse indivíduo, e não é só de acesso de dinheiro, mas é acesso, de estar posicionado aonde a pessoa que precisa comprar está. Porque senão o que vai acontecer? Pode se vender, é o que você comentou agora, pode até se vender produto in natura, mas se eu não estou lá para comprar, qual que é a vantagem? Né? Se eu não passo por ali, qual que é a vantagem? Então é um questionamento que a gente faz em conselho de regulação social, é esse muito, né? Porque o indivíduo que sai do Tatuquara, do Caximba, que trabalha no Batel, quando ele volta para casa, quando ele sai, não tem, talvez, ele não vai ter condições de fazer uma horta, porque ele vai estar um bagaço já no final do dia de tanto trabalhar, né? E desse deslocamento intenso. Se não tem perto da casa dele um local onde ele possa comprar, ou ele tenha um acesso facilitado a fruta e verdura, arroz e feijão, num preço mais barato, de verdade, você acha que ele vai comprar isso? Isso é uma realidade que a gente vê, com a questão da desigualdade de renda. E a própria questão das cidades, que são montadas e construídas de uma forma que não geram acesso a alimentos saudáveis para toda a população. E no fundo a gente percebe claramente que a questão do CEP, né, como a gente já ouviu falar, também é determinante para essas pessoas que podem ter acesso ou não. Sim. Fora que, quando falamos da periferia, ouvimos muito claramente que eles já estão na periferia, então já há uma dificuldade de moradia, de infraestrutura, saneamento básico. Presença de escolas, de unidades básicas de saúde. E esses espaços, até que você fala, é muito mais precarizado. E tem algumas cidades que ainda estimulam as hortas comunitárias e próprias prefeituras cedem técnicas para ensinar e também cedem as mudas e depois elas se reproduzem na própria plantação. Eu queria também te perguntar uma coisa assim, na sua avaliação, quais políticas públicas são mais urgentes hoje para enfrentar essa insegurança alimentar no Brasil? Na verdade, acho que muita coisa tem sido feita já, Marcos, mas o grande problema não é nem o que tem sido feito. Eu vou dizer para você que, assim, a gente tem um grande problema que é o que a gente chama de exigibilidade do direito, né? Então, traduzindo para as pessoas se eu não sei que direito eu tenho, eu não exijo, né? Eu não consigo ir atrás porque eu não sei o que eu tenho de direito. E normalmente a gente também não faz isso nem com poder legislativo, nem com o executivo. Quer dizer, a gente não briga na prefeitura, a gente não briga na Câmara dos Vereadores, não, a gente não faz isso. Por que a gente não faz? Porque a gente nem sabe que a gente tem direito a isso. Então, acho que muitas políticas têm sido realizadas no Brasil há bastante tempo, né? Tem sido isso muito percebido. Mas, na verdade, assim, o que a gente precisa, né? Primeiro, que realmente a gente tenha pessoas que tenham condições de saber o que eles precisam, o que precisam. Eu acho que a ampliação de educação alimentar e nutricional é mais do que urgente para todo o nível de todas as populações. Também a gente precisa, né, de políticas públicas que melhorem, como você falou, essa alimentação na cidade. Então, um exemplo muito típico que você trouxe agora, as próprias hortas comunitárias existem, né? Mas a minha pergunta eu vou fazer uma pergunta bem simples para você. Todo mundo que transita em Curitiba, a gente está falando aqui de Curitiba, conhece alguns bairros que são nobres na cidade. Sim. Então vamos usar um bairro antigo, nobre da cidade, o bairro do Batel, certo? Um exemplo qualquer. A gente poderia estar falando do Juvevê, a gente poderia estar falando de outros bairros centrais. A pergunta tem horta nesses locais? Não. Não tem. E a minha segunda pergunta, quem mora, talvez, nesses bairros, precisa da horta? Não. Mas quem trabalha neles? Precisaria. Poderia levar para casa. Porque né? poderia levar para casa.
Então, se a gente for pensar, né, quem vive hoje nesses bairros sai, se desloca e come no seu trabalho, perto do seu trabalho, e o valor de tudo que se vende de alimentação nesses locais é compatível com a sua renda. Mas quando a gente pensa nas pessoas que trabalham nesses locais, o extrato financeiro delas é muito menor. E elas têm acesso à comida no dia a dia? Ou elas vendem com a sua marmita, que é sempre precarizado, né? Porque ou ela vem com a marmita, repete, né? Ou sabe o que eles comem? Aqueles pacotinhos, né? Não vou dizer uma marca aqui, mas de salgadinhos que são baratos. Ou eles vivem de bala, ou eles vivem de chocolate, eles vivem das coisas mais simples porque eles não têm dinheiro para comprar o alimento nesta região, porque essa região é muito cara. Então, nessa lógica, as políticas públicas precisam ampliar. Por quê? Porque não é, na verdade, gerar programas nesses espaços que não tem a ver com quem mora. É permitir para todos os que usam a cidade condições de usar a cidade, sabe? Porque quando a gente fala em periferia, parece que os periféricos estão só na periferia. Não, a periferia vem para os bairros e inevitavelmente precisa comer, certo? E a gente não tem essa condição. Então, a gente precisa progredir muito em políticas públicas realmente de hortas urbanas, de fazendas urbanas, a gente tem que dar mais acesso de realmente alimentos in natura, feiras muito mais barateadas, subsidiadas em vários locais da cidade, com horários compatíveis com que a população que trabalha possa usar. Eventualmente a gente vê aquelas feiras orgânicas, mas o custo desse produto é elevadíssimo. Aí é elevado porque não existe subsídio para esses produtores também. E mesmo que não seja agroecológico dos orgânicos, mas seja de uma agricultura familiar, que subsídio também a agricultura familiar tem, né? Então a gente precisa melhorar muito para valorizar quem produz, quem consome, quem vende e quem vai consumir esse alimento. E nessas 3 escalas aí a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo, Marcos. Muita coisa se faz, né? Tem sido feita, mas ainda falta muito caminho. O que eu percebo assim que a informação parece muito claro nas suas falas, nas intervenções, a questão de aplicar uma comunicação adequada, então a comunicação para a sociedade, né, e alcançar essa sociedade. Uma legislação que de alguma forma seja mais rigorosa com a questão dos ultraprocessados e processados, né? Porque eles de alguma forma, pela conveniência e disponibilidade deles e pela rapidez também de consumo, se tornam quase uma armadilha para a própria sociedade. Posso só dar um? Claro. Por exemplo, o ultraprocessado eu não preciso de gás na maior parte das vezes, eu gasto o menor gás possível. E o gás é uma fortuna hoje. Então, como é que esse indivíduo vai fazer se ele não tem gás? Então, políticas como o Vale Gás, que muita gente inclusive questiona, como é que eu vou dar condições a esse indivíduo se alimentar de uma comida de arroz e feijão se eu não tenho gás para cozinhar? Se não tem energia, né? Porque é uma das condições, né? E aí, claro, o botijão de gás lá 150, 130, a gente percebe claramente que às vezes se por uma família uma por mês. E aí dentro dos salários que recebe, isso aí fica cada aluguel, mais luz e tudo, fica muito caro. E eu acho que assim, para a gente fechar a nossa fala também, eu queria te perguntar, talvez a gente já se repetir um pouquinho, qual seria a principal orientação ou mensagem que você deixaria pensando no que é possível fazer dentro da realidade concreta dessas comunidades, dentro desse cenário que a gente... Então, eu acho, Marcos, que as pessoas cada vez mais elas têm que se realmente falar. E eu acho que assim, lideranças comunitárias, associações comunitárias, são ótimos espaços de fala. É muito incrível, vou dar um exemplo, Curitiba, né, e eu estou envolvida aí com alguns conselhos aqui em Curitiba, Conselho de Regulação Social. É muito incrível perceber que quando você abre um Fala Curitiba para ver o que as pessoas pedem de melhorias, por incrível que pareça, a alimentação é uma das últimas coisas. E as pessoas passam fome.
Então as pessoas, por isso que eu disse que elas não entendem que elas têm esse direito de pedir sobre isso. Então as pessoas pedem asfalto, ok? Tem que ser mesmo. Pedem segurança, também tem que ter. Tem que ter educação, aumento de creches e tudo mais, perfeito, tem que ser. Mas como é que as pessoas não percebem que tudo isso tem a ver com o comer delas, né? Então, isso gera inclusive orçamentos para as próprias prefeituras para ver onde elas vão direcionar coisas para melhorar ou não. É porque as audiências públicas têm esse objetivo, né? E quando você no bairro faz uma opção e essa opção hierárquica é o que eles querem, eles estimulam inclusive, né? Asfalto, segurança, armamento, né? E a alimentação não entra, é porque eles não têm conhecimento disso. E que na verdade, quando você pensa na saúde, se eu tiver uma boa alimentação, eu vou ter saúde. Eu tenho provavelmente uma saúde mais garantida. Né? Se eu tiver escola, eu terei alimento para o meu filho, terei condições de sair para o trabalho para ter dinheiro para comprar comida e viver bem. E isso vai me gerar saúde. Então, assim, eu vejo, né, que a gente precisa realmente se engajar e deixar de lado, isso não faz parte, não adianta eu falar, porque na verdade a população é muito disso, né, muito acomodada também. Não estou falando de todo mundo, não estou falando, né, não vou generalizar, mas assim, a gente tem uma acomodação natural no brasileiro. Se a gente não brigar, se a gente não pedir, se a gente não reivindicar, ninguém vai fazer pela gente, isso é um fato. Então, se você não pedir uma feira no seu bairro, não vai ter feira. Se você não pedir que a feira feche às 10 da noite, porque é o horário que você vai ter para ir lá comprar, ela não vai fechar nesse horário. Se você não pedir para que alimentos sejam subsidiados, não vai acontecer. Eu pensei agora assim, em algumas cidades do Brasil tem pé de jaca na rua, sim, exatamente. Tem caqui. Eu me lembro que quando eu fui no projeto Rondon, eu vi algumas cidades, tinha as frutas. Sim. Isso é uma coisa que eu comento sempre, como é que com tanta gente passando fome nessas cidades, não tem árvores frutíferas nas ruas. Que é uma forma que poderia ser plantada. Tudo bem, árvores com flores são maravilhosas, né? Embelezam a cidade e tudo. Mas as frutas poderiam alimentar. Mas as frutas alimentam. Isso. Pelo menos alimentam as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão com uma fome, pode ser eu, pode ser você, a gente passa e pega. Porque assim, hoje, eu vejo o meu pai tem um pé de caqui, pé de abacate na frente da casa dele. Mal começou a ter abacate, os abacates sumiram. Isso significa o quê? Tudo bem, a vizinhança pegou, os indivíduos em situação de rua pegaram, ok, é para comer, né? Isso não é um furto. Na verdade, isso é uma possibilidade de ajudar pessoas. Maravilha. Então, interessante, né? A gente termina então. Muito obrigado. Estou muito feliz com essa fala. E ela tem uma fala que trouxe uma consciência em relação à questão da informação, à questão nutricional e dos desafios, né, do próprio país. E essa tua última fala também sobre a audiência pública, que as pessoas não veem a alimentação como uma das prioridades, né? E faz uma troca pelo asfalto, pela segurança, é claro que são necessárias, mas não é também a prioridade. E essa conjunção entre nutrição, alimentos e saúde é um escopo bem interessante que a gente poderia melhorar, inclusive, a saúde do país a partir da alimentação saudável. Isso. O Brasil economizaria muito com remédios e com cirurgias e com hospitalizações se a alimentação fosse a prevenção. Maravilha. Então, muito obrigado. Então, chegamos mais do que falar sobre alimentação, falamos sobre desigualdade, território e dignidade. A fome, como vimos, não é apenas ausência de comida, ela é também ausência de escolha, de acesso e de condições mínimas para uma vida saudável. Em um país onde milhões ainda convivem com a insegurança alimentar, discutir nutrição é necessariamente discutir justiça social. Quando o CEP, o endereço, define o que chega ao prato, estamos diante de um problema que não é individual, mas estrutural, e que exige respostas coletivas, interdisciplinares e urgentes.
Nosso agradecimento especial a Silene Ribeiro pela generosidade, pela escuta e pelas reflexões que ampliam nosso olhar sobre um tema tão essencial. E a você que nos acompanha, que esse episódio provoque inquietação, mas também mobilização, porque a transformação começa pelo conhecimento, mas só se concretiza pela ação. Eu sou o professor Marcos José Zablonski e este foi o Vozes de Alerta, um projeto que acredita na comunicação como ferramenta de consciência, engajamento e mudança social. Até o próximo episódio.